Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 63 de Língua Portuguesa para o 8º ano. E para nossa aula de hoje você vai precisar ter em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, caneta e lápis, borracha e apontador. Serão muito úteis para que você faça as anotações referentes a esta aula. E o assunto a ser estudado hoje é mais um grupo das figuras de linguagem. Então hoje a gente vai estudar aí o que é uma hipérbole, um eufemismo, um paradoxo, uma antítese e também uma ironia, né? Então temos aí mais 5 figuras de linguagem para dar sequência no nosso estudo de linguagem conotativa. Os objetivos propostos para essa nossa aula são compreender as figuras de linguagem, hipérbole, eufemismo, paradoxo, antítese e ironia. Vamos começar então com a primeira, com a hipérbole, né? Muito bem. Então, na língua portuguesa, a hipérbole é uma figura de linguagem, mais precisamente chamada de figura de pensamento. Então, ela está vinculada ao uso do nosso pensamento, né? Por isso, figura de pensamento. E ela indica um exagero intencional do seu enunciador, ou seja, da pessoa que está utilizando, né, a hipérbole. Em outras palavras, a hipérbole ela é um recurso muito utilizado, inclusive na nossa linguagem do dia a dia. E ela sempre vai expressar essa ideia exagerada, né, ou ideia intensificada de algo ou de alguém. Por exemplo, olha lá a imagem, né? A imagem já fala por si. Chorei litros. Então tá lá, né, a pessoa decepcionada porque brigou com o namorado ou com a namorada, e aí ela diz assim: ai, amiga, hoje eu chorei litros. E o que seria esse chorei litros? Uma hipérbole, porque ela está exagerando. Ela pode ter chorado muito, claro, com certeza, mas não chegou a chorar litros, né? Então a imagem ali é bastante engraçada ao imaginar, né, a pessoa chorando e enchendo vários copos com suas lágrimas. Então isso é o quê? É um exagero, né? Ela está intensificando proporcionalmente, não, perdão. Ela está intensificando propositadamente essa ideia, né? Para reforçar mesmo a ideia aí. Vamos ver mais alguns exemplos de hipérboles, então, né? Abaixo aqui a gente tem mais algumas frases em que o locutor, ele intencionalmente exagera nas expressões. Então, ele usa hipérboles, né? Para realçar a ideia, tá? Para transmitir uma opinião aumentada da realidade. Vamos, então, às hipérboles. Se eu souber que você errou o caminho, eu te mato. Tentei falar com ela bilhões de vezes durante a semana. Ele demorou 1 século para chegar aqui. Ela estava morrendo de rir da piada dele. Dona Maria lhe mandou 1 milhão de beijos. Observem então essas expressões que estão destacadas de outra cor nas frases, que elas são quase que impossíveis, né, de acontecerem. Então ali a ideia, né, de dizer que se você errar o caminho eu te mato, poxa, isso é um exagero, né? Se a pessoa errar o caminho, no máximo a outra vai ficar um pouco brava, vai xingar, né? Mas não matar, então ela intensificou a ideia. Da mesma forma, o bilhões de vezes talvez tentou falar umas 4, 5 vezes e não conseguiu, ou até umas 10 vezes, mas bilhões de vezes é um exagero, né? E da mesma forma, as outras frases. Então, esse exagero, ele é proposital, ele é para intensificar o discurso.
Então é muito fácil a gente associar essa figura de linguagem à ideia do exagero, né? Você pode até simplificar lá e escrever hipérbole, ideia de exagero, ok? Muito bem, então, ó, né? Diante dos exemplos ali que a gente viu, fica claro então que a intenção desse enunciador era realçar, era dar mais ênfase à sua frase. E aí, então, as palavras, né, que foram surgindo ali destacadas, elas são demasiadamente exageradas, se a gente considerá-las ao pé da letra, né? Mas a gente não vai considerá-las ao pé da letra, por quê? Porque nós não estamos falando aqui de linguagem denotativa em seu sentido real, e sim, nós estamos falando de linguagem conotativa, né, que explora o quê? O sentido subjetivo da palavra, a linguagem figurada. Muito bem. Vamos falar agora e conhecer um pouquinho o eufemismo, que também é uma figura de pensamento. Então, dentro lá dos subgrupos de figuras de linguagem, eu já expliquei que tem as figuras de pensamento e o eufemismo é uma dessas figuras também. Por quê? Porque está relacionada ao significado aí das palavras. Então, do grego, né, a palavra eufemen, ela é formada pelo termo feme, que significa palavra, e o prefixo eu, que significa bom ou agradável. Portanto, eufemen significa pronunciar palavras agradáveis, né? E daí, então, dessa origem da palavra grega veio o eufemismo. Então, trata-se de um pronunciamento de palavras agradáveis, né? Vamos entender um pouquinho melhor. O eufemismo é um recurso estilístico, né, que é muito utilizado também em nossa linguagem coloquial ou também em textos literários. E o objetivo, né, dessa figura de linguagem é atenuar ou suavizar o sentido das palavras. Então, é falar de uma outra forma, menos impactante, menos grosseira, né, menos estúpida. E aí dá aquela suavizada, aquela amenizada, né? Muito bem. Então, olha ali o exemplo. Ele deixou esse mundo. Quando a gente usa essa expressão, né, deixou esse mundo, está amenizando o discurso real, que seria ele morreu, né? Deixou o mundo, deixou esse mundo, morreu. Então ali há uma suavização, né, da expressão para tornar mais agradável ou menos desagradável. Dessa forma, então, né, esse recurso ele é utilizado muitas vezes pelo emissor do discurso para que o receptor ele não se ofenda com a mensagem, que pode ser triste ou desagradável ou até mesmo grosseira, né? Então, como forma de evitar que a pessoa se entristeça, usam-se eufemismos. O eufemismo ele é o contrário da figura anterior que a gente estudou, a hipérbole. Por quê, gente? Porque a hipérbole é o exagero, né, da construção. E o eufemismo é o contrário, é suavizar a expressão, né? Então, uma é o contrário da outra. Vamos ver mais alguns exemplos de eufemismos, tá? Vamos ver ali então. Ficou fora do concurso de modelos, pois era desprovido de beleza. Desprovido de beleza é para suavizar o termo feia ou feio. Mariana faltou com a verdade. Isso para não dizer que Mariana é uma mentirosa. João foi convidado a se retirar da escola, ao invés da gente dizer que o João foi expulso, né? Então são expressões que tornam o nosso discurso mais ameno, mais suave, não é aquela coisa tão direta, né? Tão grosseira. É uma forma de tornar mais branda, né, a mensagem. Vamos falar agora um pouquinho sobre o paradoxo. Paradoxo ou também oxímoro, né? Recebe esses dois nomes aí, essa figura de linguagem, que também é uma figura de
pensamento. E o paradoxo, né, a ideia principal do paradoxo é a contradição das ideias. Muito bem. Muitas vezes o paradoxo ele pode apresentar uma expressão absurda e aparentemente sem nexo. Entretanto, né, ele expõe uma ideia coerente e fundamentada na verdade. Então, são ideias que se contradizem. Por isso, o paradoxo, né, tem como principal fundamento a contradição lógica das ideias. Como se nós estivéssemos, então, tendo ali duas ideias numa frase, uma se contrapondo à outra, ok? Muito bem. No entanto, né, é importante ressaltar que mesmo havendo uma contradição, uma contraposição de ideias, né, isso vai criar uma ideia lógica. Então, vamos lá, né? Do latim, o termo paradoxo significa paradoxum, é formado tanto pelo prefixo para, que significa contrário ou oposto, e o sufixo doxa, que é opinião. Então, opinião contrária ou oposta. Vamos ver aqui essa charge, né, que a professora trouxe. Paradoxo é isto: deputados que não valem nada custam uma fortuna. Olha a ideia paradoxal aí, ele está explicando o que é um paradoxo. Deputados que não valem nada custam uma fortuna. Então, são duas ideias contraditórias, dizer que não vale nada e que custa uma fortuna, mas existe, né, uma coerência aí nessa ideia, porque esses deputados que não valem nada, quer dizer que são pessoas que estão lá, né, consumindo com o nosso dinheiro, roubando, usufruindo e para o povo não tem nada. E, no entanto, custam milhões, por quê? Porque recebem altíssimos salários, ajudas de custo, de gabinete, moradia e tudo mais que a gente sabe. Então, a ideia contida ali na frase é uma ideia paradoxal, no entanto, coerente. Vamos ver mais alguns exemplos de paradoxos. Então, olha lá, se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Faz parte de uma música do Caetano Veloso. Então, para prender, precisa soltar. Ideia paradoxal, entretanto, coerente. Já estou cheio de me sentir vazio. Também pertence a uma música aí do Renato Russo. Como que a pessoa está cheia e ao mesmo tempo vazia? Então, estou cheio quer dizer estou cansado, né, de me sentir vazio. Embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu. A frase da Sarah Westphal. Então, olha lá, embora quem quase morre esteja vivo, né? Então, entre a morte e a vida ali existe a ideia contraditória. Também, da mesma forma, quem quase vive já morreu, né? Que a pessoa muitas vezes vive, mas não aproveita a sua vida, então praticamente já morreu para a vida, né? Então, a ideia é paradoxal. O amor é ferida que dói e não se sente. Como assim ter uma ferida que dói e não se sente? Também uma ideia paradoxal do poeta Luís Vaz de Camões. Né? Então, são todas ideias contraditórias, entretanto, coerentes. Vamos falar um pouquinho sobre a antítese. A antítese, que também é uma figura de pensamento, e ela acontece pela aproximação de palavras que têm sentidos contrários ou sentidos opostos. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. A aproximação de duas palavras ali de significados contrários, que é ódio e amor, ok? Então, seria a aproximação dos antônimos, né? Muito bem. Exemplos de antíteses. A relação deles era de amor e ódio. O dia está frio e meu corpo está quente. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. O céu e a terra se fundem tal qual uma pintura. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. E não sei dizer qual verdade reside na mentira. Então, veja, em cada frase tem um par de palavras de significado contrário.
né, que a gente chama de antônimos, ou seja, palavras que possuem uma relação de antonímia. Então isso é uma antítese, ela é parecida com o paradoxo, mas aqui nós estamos apenas falando das palavras e não da ideia contraditória, né? Existe uma diferença entre o paradoxo e a antítese. Então, é muito comum haver, né, essa confusão entre essas duas figuras de pensamento, que são a antítese e o paradoxo, porque as duas estão pautadas na oposição, na contrariedade. Como é que a gente vai diferenciar? A antítese, ela apresenta palavras ou expressões que contenham significados contrários, que são os antônimos. Céu e terra, amor e ódio, dia e noite, né? Em cima e embaixo, e assim por diante. E já o paradoxo, né, que a gente também chama de oxímoro, ele emprega ideias opostas e absurdas, ideias contraditórias que ao mesmo tempo são coerentes. Então não reside apenas em duas palavras, mas sim na compreensão de toda uma ideia, ok? Muito bem. Vamos ver aqui esses exemplos, ó. Durante a vida, acreditamos em muitas verdades e mentiras. Aqui eu tenho uma antítese. Por quê? Verdades e mentiras são duas palavras de significados contrários. Já a segunda frase, para mim, a melhor companhia é a solidão. Aqui nós temos um paradoxo, porque nós temos uma ideia contraditória. Como assim, né? Como que a solidão pode ser a melhor companhia? Porque se está só, não se está em companhia de ninguém. Então a ideia aqui é paradoxal, certo? Ambas estão pautadas na oposição, mas uma é oposição de palavras e a outra é oposição de ideias. Vamos conhecer agora a figura de linguagem chamada ironia. A ironia, ela utiliza palavras com sentido oposto para dar mais ênfase no discurso. É um recurso estilístico que vai combinar ideias e pensamentos e por essa razão ela também é uma figura de pensamento, né? Tá dentro lá do grupo das figuras de pensamento. A palavra ironia também tem origem grega, euroneia, e significa dissimulação, fingimento. Então, para a gente sintetizar a ideia de ironia como figura de linguagem, nada mais é do que dizer o contrário do que se pensa. Eu estou pensando uma coisa, mas eu digo outra, né? Ou seja, sou irônica, ok? Vamos ver alguns exemplos aí de ironia, ó. Que tal falar mais alto para os vizinhos também participarem da nossa conversa? Eu estou de fato querendo que a pessoa fale mais alto? Não. Eu estou sendo irônica e tentando fazer com que ela justamente fale mais baixo. A reunião da manhã começa meia hora mais tarde, mas como você é muito pontual, pode vir no mesmo horário para chegar a tempo. Olha só, estou sendo irônica também, né? Mesmo que vai ter um atraso aí no início da reunião, mas o meu colega ela tem que chegar no mesmo horário porque ele é sempre muito pontual. Ou seja, eu estou sendo irônica porque ele não é pontual. Ele sempre chega atrasado. Sempre delicada, derruba tudo que encontra pelo caminho. Quem derruba tudo é delicada? Não, também estou ironizando o fato, né? Com essa rapidez chegaremos para a sobremesa. Estou ironizando também, porque está tão devagar que quando a gente chegar lá no lugar, já vão ter servido o almoço, né? É tão responsável que só lembra de pagar as contas depois do seu vencimento. Quem paga as contas depois do vencimento é pessoa responsável? Não, né? Então estou ironizando. Então olha só, a ironia é dizer o contrário daquilo que se pensa, ok? Olha lá então, vamos ver esse quadrinho aqui. Ironia, olha só quem chegou. Não tá nem um pouco atrasado? Sarcasmo, chegou cedão para a reunião de amanhã. E deboche, e lá vem o prêmio Nobel da pontualidade, né? Então são frases aí com ironia. Muito bem, pessoal, então hoje, né, foram 5 figuras de linguagem, todas figuras de pensamento, e agora então você vai fazer os exercícios aí propostos para essa nossa aula, para
fixar bem este conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!